Galera, Lucas aqui, obrigado mais uma vez por estar assistindo mais um vídeo meu aqui e hoje eu vou explicar para vocês como que eu me enfiei nessa confusão toda e criei uma plataforma de gestão de comunidade, um SaaS que dá para fazer também transações, ou seja, um SaaS e um checkout dentro do mesmo ambiente. Mas vamos lá, para começar essa história, eu queria dizer para vocês, a Nichos não era uma plataforma de comunidade. Eu criei inicialmente um clube de benefícios. Pois é, eu criei um clube de benefícios onde alguns clientes podiam, normalmente microempreendedores, poderiam criar a sua base de relacionamento dentro da Nichos. E aí foi onde a gente entendeu, opa, peraí, quando o meu cliente ele vai montar a base de relacionamento dele, ele precisa dar um desconto para ele. Mas como que eu faço ele vir para dentro da plataforma? Não era a comunidade ainda. Eu faço ele vir para dentro da plataforma. Fala galera, Lucas aqui e hoje eu vou contar um pouco para vocês dessa história de como que eu me enfiei nessa jornada empreendedora e criei uma plataforma, um SaaS de gestão de comunidades. White Label, o que é um desafio muito grande, mas eu vou contar para vocês tudo aqui nesse vídeo. Legal? Bom, vamos voltar alguns passos e vou contar para vocês lá do início rapidinho. Eu estava dentro de uma empresa como CLT Premium, ganhando muito bem por sinal, na época eu ganhava uns 13 mil mais ou menos por mês. E aí eu falei, cara, estou numa posição aqui que eu estou estagnado, não vou conseguir sair, não vou conseguir mudar dentro da empresa, ou eu vou para o mercado, ou eu empreendo. Enquanto isso, eu vou pensando num plano B. Beleza? Isso eu não tinha ainda nenhum tipo de contato com plataformas de comunidade. No Brasil nem estava tão aquecido esse termo. Beleza? Resolvi ir, criei, né, um empreendimento aqui que na verdade era um clube de benefícios. Era para que microempreendedores conseguissem construir sua base de relacionamento dentro de um ambiente. Por quê? Porque a gente viu que a galera não cuidava do pós-venda. A galera só cuidava da venda, site, redes sociais, galeria de fotos, tudo que eles poderiam fazer para vender mais, tudo que eles podiam fazer para vender mais, eles faziam. Mas o pós-venda era cagado. O que eu pensei? Cara, deixa eu ajudar essa galera aqui, vou trazer um ambiente para atualizar a base de cadastro e também preciso pensar em formas de trazer esse cliente para cá de uma forma fácil. Tudo pelo WhatsApp. Foi quando eu comecei a criar o princípio da Nichos. Bom, vamos lá. O que uma confeiteira precisa? A confeiteira precisa trazer o cliente para a base, de vez em quando acionar ele, e aí quando acionar ele, tentar uma nova venda, e aí eu vou aumentando o valor por cliente. Bom, criei um clube de benefícios onde você podia dar descontos para esse cliente. Eu dava descontos, né? A confeiteira dava o desconto, o cliente entrava, resgatava, eu já cadastrava ele e aí eu ia fazendo um controle. Qual foi a última vez que ele consumiu e por aí vai. Então a gente tinha o clubezinho de fidelidade, a gente tinha aquela área de pontos. Então se a pessoa marcava 10 vezes, podia ganhar mais uma. E a gente tinha também uma área de avaliações e feedbacks, onde as pessoas podiam dar feedbacks sobre os seus produtos. Também era uma forma de eu capturar aquele dado e trazer para dentro de uma plataforma. Foi quando a gente começou a entender que, opa, beleza, tem um espaço aqui, mas temos algumas dificuldades no dia a dia. Esse microempreendedor, ele não está tão preparado para o digital. Ele, lembrando, tá? Isso foi ali no meio da pandemia. Esse cara também, ele tem alguns desafios aqui de pagamento. Ele não paga muito para a gente, ele não tem uma disponibilidade boa, ele não tem um valor percebido, porque se ele não está instruído digitalmente sobre aquilo, ele obviamente também não vai enxergar uma forma de pagar bem, né? Porque ele não vê valor naquilo. E aí a gente começou a entender, pô, será que tem outros nichos de mercado que podem ser melhor atendidos com a solução que a gente criou? E a gente começou a verificar outros nichos. Vamos para restaurante. Lá a gente começou a ter uma série de aprendizados. Opa, tem uma base de clientes, tem relacionamento. Vamos para academia, tem uma base de clientes, já tem uma comunidade, a galera vai todo dia. E se a gente postasse as fotos do treino aqui dentro? E se a galera pudesse postar conteúdo aqui dentro? Será que eles não fariam? Aí a gente começou a criar a área de
conteúdo. Aqui a gente já estava indo na direção do que a Nichos é hoje. Então a galera começou a postar conteúdo ali. Ainda assim, a gente tinha uma dificuldade maior de engajar essa turma. Por quê? Porque essa turma não estava no digital. A galera ia para academia para ir para academia. Eles não estavam tão ligados em avaliar a aula, em ver a agenda de aulas, em marcar presença, em uma série de coisas que eles não estavam tão presentes no dia a dia. Então a gente começou a estruturar para que essa pessoa tivesse mais engajamento, mas a gente sofreu com isso. Foi quando a gente começou a ir para o digital. Quem é que já está no digital? Quem é que já espera acessar um computador ou um celular para acessar algumas coisas? E teve 2 nichos que foram muito interessantes para a gente e que foram o nosso start, digamos assim. Um deles, clube de investidores. Então a gente pegou um cliente muito importante para a gente e ele não só foi nosso primeiro cliente desse grupo, desse nicho, mas também ele foi o primeiro cliente enterprise. Aqui, galera, eu estava no início cobrando R$100 para usar minha solução e o plano Enterprise Master era R$500. Esse cara pagava R$500 para a gente. E isso nos ajudou bastante, porque começou a nos dar uma força. Tudo era muito manual, tudo era muito ainda arcaico. A plataforma dava problema, tinha muitas coisas acontecendo ali, mas, cara, tinha uma área de membros, né? Não a área de membros que os infoprodutores chamam de área de membros, mas uma área onde o membro podia logar e acessar conteúdos exclusivos. Tinha informações ali que só o administrador postava para esses membros. Tinha uma agenda de eventos. Então, algumas coisas já começaram a surgir ali, né? Foi quando a gente testou isso também com cursos. E aí foi a grande sacada. Quem já tinha curso já estava esperando acessar aquele ambiente no ambiente digital. Então, ele já estava dentro do digital. Assim como o produtor já estava no digital. Então, esse cara falou, putz, eu preciso disso, quero colocar minha comunidade, minha base de clientes está aqui, vamos trazer para dentro desse ambiente. Foi a grande sacada. Opa, cara, a gente pode fazer algo legal para os clientes dentro, né, do ambiente de relacionamento, criar uma comunidade. Aí a gente tinha clube de benefícios, a gente tinha agenda de eventos, a gente tinha a área de conteúdo. E aí, olha como que a gente percebeu o que a Nichos é hoje. A gente percebeu que esse cara estava pagando para a gente R$200 chorando e ele pagava R$400 para a plataforma de cursos dele, só para ter uma LMS lá. E aí ele começou a improvisar, trazendo cursos dele para dentro da plataforma, usando o que hoje a gente chama de espaços. Foi nessa vinda para cá que ele começou a trazer cursos, 1, 2, 3, tananana. A gente falou, poxa, tá aí, por que a gente não cria uma área de cursos? A gente foi o primeiro do Brasil a ter, e ó, muitos da gringa não tinham, tá? Ainda área de cursos integrados. Nem a azulzinha que está circulando por aí também tinha. Então a gente trouxe cursos e comunidade e foi quando a gente teve esse estalo. As pessoas vinham, traziam seus cursos, pagavam mais, estavam dispostas a utilizar o nosso ambiente dentro com um ecossistema único para toda a plataforma deles. Cara, isso foi sensacional porque fez a gente crescer. A gente começou a vender mais pessoas acessando, mais pessoas entendendo a necessidade de construir comunidade, de trazer a sua base de relacionamento para dentro. E foi aí que a gente começou a entender as particularidades, como que a gente cresce uma comunidade, como que eu potencializo uma comunidade. E fomos desenhando novas ferramentas para trabalhar isso. Hoje, a ferramenta que a gente está investindo mais esforços é uma ferramenta que a gente chama de jornadas, que é basicamente você poder construir uma jornada para o membro, para que ele trabalhe ao longo do tempo dele na comunidade diversas áreas, cursos, eventos, conteúdos, desafios. Então, a gente gamificou essa jornada, mas também a gente trouxe uma ordem de progresso para que o membro entenda para onde que ele vai ao longo de um ano, por exemplo. Então, esse foi o caminho, galera. E aí a gente sofreu vários altos e baixos durante o processo de construção de comunidade, aprendendo na prática com as comunidades, criamos metodologias próprias, entendemos onde que estava o furo da maioria delas e hoje a gente consegue ajudar cada vez mais as comunidades com essa ferramenta. Então, esse foi o nascimento, como que eu cheguei numa plataforma white label, onde a gente fornece para esse cliente um ambiente. É um desafio gigante. Se você parar a pensar,
eu estou competindo com quem? Estou competindo com redes sociais, eu estou competindo com streams, eu estou competindo pela atenção dos usuários dentro de um ambiente de comunidade. Isso é um desafio. Para isso, a gente tem que trabalhar muito bem as funcionalidades, né, para que elas sejam user-friendly, né, para que sejam amigáveis para o usuário final e, de certa forma, ele consiga engajar ali, trazendo mais valor para o dono da comunidade. Galera, essa foi a minha história. Se vocês tiverem dúvida de como eu desenvolvi, sobre a trajetória, como que as coisas cresceram, pode mandar mensagem, pode comentar. Eu vou estar à disposição para trocar ideia com vocês. Se quiserem também me chamar e mandar mensagem no Instagram, lucasmendes.r, e eu vou estar lá para bater papo com vocês e tirar dúvidas. Valeu? Um abraço.